Okay, here we go. Lesson 41. Remembering I'm going to speak as much English as possible. Welcome to lesson 41. I will put the link to the audio down below. At this point, we already listened to the audio, so we're going to go right into the presentation of the lesson. How do you say, Elton, how do you say estudar? To study. Eu tenho estudado muito, Lara. What does I have to study a lot mean? What does I have to study a lot mean? O que significa? Eu tenho que estudar muito, right? I said, eu tenho estudado muito. Essa é a pergunta, como fica, né? I have studied a lot. I have studied a lot. I have studied a lot. Que quer dizer P no passado, P no presente. Eu tenho estudado muito, do passado até agora, com a possibilidade de continuar a estudar. What? O sotaque complica, não tem problema. Acontece muito comigo. Você tem falado muito? Okay, so na sua frase, do you have spoke? Quantos verbos auxiliares você tem? Yeah. Pode? Pode ter dois? Ok, então vamos tirar um. O que você acha? Have you? Assim? Não sabe? Pode decidir? Não, não vai. Spoken mesmo. So, the past, o passado, spoke. E o participio do passado, spoken. Okay? So, aqui, have you spoken a lot? Qual seria a diferença aqui entre spoken e talked? Falado e falado. It's true. Which is more formal? Spoken is more formal. Eu gosto de dizer, nós usamos spoke, speak com línguas, porque falar língua é chique. Nós não falamos, I talk Italian. I speak Italian. Right? Speak is more formal. Eu gosto de usar o exemplo de, se você tiver um relacionamento bom com o seu chefe, aí ele vem para seu escritório e fala, I need to talk to you. Ok, tudo bem, preciso falar contigo. Mas se ele chegar e falar, I need to speak with you, right? I need to speak with you, more formal, provavelmente o bicho vai pegar. Okay, so I need to talk with you, or I need to talk to you. E tem isso também, talk to someone, ou talk with someone. Quase a mesma coisa. Agora, o mais formal seria I need to speak with you. I need to speak to you. Depende se vai compartilhar informação ou a pessoa só vai falar. Que no caso do chefe, talvez vai só falar. Não dá sem o N, porque seria yeah. Agora entendi. Simple past. So, I spoke yesterday. Eu falei ontem. Yeah. Okay.
Antes, Ingrid, antes eu não falava muito. Antes eu não falava. Good. Before I didn't speak a lot. Or before I didn't speak much is also possible. Before I didn't speak much. Before I didn't speak a lot. Very good. Só um pouco. Só um pouquinho. Só um pouco. A little, só. Just a little or only a little. Yep, qualquer um dos dois. Com quem você tem falado? Com quem você tem falado? Have you spoken? With who? Ok? Aqui seria perfeito se o nome do cara foi who. Você falou com quem? Sendo quem a pessoa? With who have you spoken? Okay? Agora, existe uma coisa entre parênteses aqui, que é qual é o certo nessa frase para who? Hã? Não? Quase. Whom. O certo, na verdade, é whom. Mas são pouquíssimas as pessoas que falam isso. Só nerd de inglês como eu, ou alguém que é bem focado na gramática. 95% das pessoas diriam with who have you spoken? Ou who have you spoken to? Que? Não? Oh, yeah, podia ser with or to. Aquela, como eu falei, to speak with or speak to. With, yeah. So, como eu falei na última aula, tem essa coisa que cada vez mais está acontecendo, onde nós estamos separando. Antigamente, isso era completamente contra a regra de inglês para colocar uma preposição no final. Mas agora, cada vez mais estão, who are you going with? Who are you talking to? Você notou mais alguma coisa que nós falamos na última aula? Notou? Não? Yeah. Você se lembra, August? Alguma outra? Eu tenho que ter for. Vamos lá. Para quê? Para quê? What are you doing that for? Yeah, where are you from? Good. Where are you from? Também faz isso. What are you doing that for? Para que você está fazendo isso? Então tem vários, e cada vez mais isso está acontecendo. É mais uma vez alguma coisa que está ficando normal, que era completamente errada antes. Yeah. Spoke é o passado, spoken é o participo do passado. Onde? Yeah, mas daí não é mais present perfect, não é um P no passado, um P no presente. Agora está falando de alguma coisa fechada no passado. Agora, present perfect é quando a coisa ainda pode ser aberta, ainda existe possibilidade. Agora, se você falar who did you speak with, não tem mais chance de falar. Já falou. Talvez foi uma reunião que aconteceu semana passada e não vai ver mais essa pessoa ou por alguma razão está fechada. Good question. Não, porque like não é preposição. Não é preposição.
Yeah, so não é a mesma coisa, mas No caso, traduzir como, né? Então, quem você se parece? Como que você é parecido? com quem você é parecido, eu diria. Com quem você é parecido, é. Alright. Vic, com meu amigo Ryan. With my friend Ryan. Até agora, só com ele. Acho que é a primeira vez de até agora. Aham. Until now. Na verdade, tem 3. Yeah, tem 4. Esse é o favorito do August, né? Eu sempre esqueço, mas ele nunca. Ok, so. Até agora, until now, que seria o mais... isso é mais usado por brasileiro que fala inglês, porque é mais parecido com o português, mais fácil de lembrar. Eu diria, provavelmente... eu acho que esses são bem... Não, na verdade é 33%. 33% e isso pega o resto. Up till now. Esse till aqui é uma redução de until, que é muito usado. Que seria quase a mesma coisa aqui. Until, nós reduzimos muito till. I will be here till 6 o'clock. Eu vou estar aqui até... que deveria ser until, mas na verdade nós usamos mais till. E so far até agora. So far. Então, Laura, até agora só com ele. Until now, just with him. Very good. Elton, de onde é o seu amigo? Yep. Where is your friend from? Perfect. Where is your friend from? Now, where are you from? Where is your friend from? 41. 41. Where are you from? Where is your mom from? Where is your dog from? Right? Vai colocar qualquer Ingrid. Ele é de Idaho. Ele é de Idaho. Idaho, yep. Se vocês vão viajar e não querem ir para o mesmo lugar de sempre, Boise, Idaho é uma das cidades mais belas que eu já morei. Na minha lista depois de me aposentar, tem uma lista de uns 3, 4 cidades que eu estou escolhendo onde eu vou morar. Faz parte da lista. É excelente. Até eu estou tentando arrumar uma viagem para uma de minhas alunas que quer ir para algum lugar assim. Com licença, Joe. Eu tenho que sair. I have to leave. Excuse me, I have to leave. Very good. Meu futuro marido e eu estamos saindo. Are okay? Se tiver ing, tem que ter to be. There we go. My future husband and I are leaving. Como seria? Você vai conosco. Afirmando, você vai conosco.
with us. Como é que seria? Você vai com eu e meu futuro marido. Afirmando. Quase. Ok. Com you, vamos colocar my wife and I are going with you. My wife and I. Por quê? Porque antes do verbo vai ser pronome do sujeito. Subject pronoun. Agora, you are going with my wife and me. Por quê? Porque isso aqui, antes do verbo, nós usamos o subject pronoun. I, you, he, she, we, they. Aqui, quando é depois do verbo, usamos o object pronoun, que é me, you, him, her, us, them. Ok? Então, o que é importante não é que eu e minha esposa, mas onde está esses pronomes em relação ao verbo, antes do verbo ou depois do verbo. E como nós podemos ver aqui, isso aqui, my wife and I antes, my wife and me depois do verbo. Poderia ser with me and my wife. Não, por quê? Alguém sabe por quê? Ela tá, não necessariamente só no final, mas é que inglês, eu gosto de falar que inglês é uma língua cavalheira. Outra pessoa sempre vai primeiro. Cavalheira. Sempre vai deixar outra pessoa ir primeiro. So, my wife and me, my wife and I. Sempre, quando você fala de si mesma, vai sempre ter outra pessoa, a outra pessoa da frase antes. Nós vamos, Vic, nós vamos sair amanhã. Que? Não quer fazer duas vezes? Nós vamos sair amanhã. Aham. To leave. We're going to leave tomorrow. Very good. Very good. We're going to leave tomorrow. Nós vamos de avião. Boa pergunta. We are going by plane. By plane. By airplane, by plane. Mais usado plane. We're going by plane. Mas primeiro nós temos que comprar algo. Nós temos que comprar algo. But first we have to buy something. As lojas estão abertas? As lojas estão abertas? Are the stores open? Sim, as lojas estão abertas até às 6. Até? Apaguei? Until? Until 6. Now, until the 6, mas until 6. The stores are open. The stores are open. Estão abertas. The stores are open until 6. Vic, ou até mais tarde. Ou, continuando a frase dela, ou até mais tarde. Later, or until later. Good. Por quê? O que você tem que comprar? O que você tem que comprar?
Por quê? O que você tem que comprar? Why? What do you have to buy? Very good. Presentes. Nós temos que comprar presentes. Gifts. We have to buy gifts. Very good. Gifts. We have to buy gifts. Gifts or presents? What's the difference? Gifts, presents. What's the difference? Gifts vai ser lembrança, né? É, todo mundo fala isso. Gifts também que eu aprendi pode ser tipo um dom, uma coisa. Yes. Ok? So, se você pensar em lembrancinhas, é mais presents. Quando nós falamos de wedding, por exemplo, wedding, nós usamos mais gifts, wedding gifts. Pode usar wedding presents, mas geralmente é mais usado. Agora, se você tiver uma, lá eles falam quinceañera nos Estados Unidos por causa da influência mexicana, mas aqui, festa de 15 anos, aí seria, provavelmente você ia usar gifts, porque é uma coisa grande. Aniversário do Augusto, que foi semana passada, happy birthday. Daí você provavelmente vai usar presents, porque ele não fez uma grande festa para celebrar o aniversário dele. Então, provavelmente ia usar presents. Até ele não, provavelmente nem quis uma festa, né? Mas nós fizemos mesmo assim. Ok, até tem mais bolo aqui, se alguém quer. Eu vou colocar, não sei se vou colocar nesse vídeo ou se eu vou colocar um separado quando nós apresentamos o bolo para ele. Acho que eu vou colocar no final desse vídeo. Então, se quiser ver August completamente constrangido, assiste até o final do vídeo. Então, não há problema. Ingrid? Pode ser. Aham. Isso seria meio coloquial. No worries. Preocupações. No problem, there's no problem, no worries. There is not a problem. Pode. There's not a problem. Yeah, there's not a problem. Mas seria mais... menos usado, mas é uma situação provavelmente mais formal. Tem duas pessoas brigando aqui, aí você cuida disso, alguém entra querendo saber, no, there's not a problem, it's okay. Quando aqui eu utilizo less, Less? is less. Menos. Eu já fui para love less. Hã? Love less. Mas Yeah, não, isso é sufixo. Less como sufixo quer dizer sem. Loveless seria sem love. Without love. Problem less, não existe. Eu acho que podia usar, não seria errado, mas eu não conheço ninguém que ia dizer. Se não me engano, é correto, mas seria... Mas problemless seria um adjetivo dizendo que a viagem foi... So the trip was problemless, but, eu teria que ver realmente se é usável, mas eu não conheço ninguém que usa, mesmo se for. Yeah. Non-problem. Outra vez que seria, it's a non-problem, não é um problema. Não, aqui estamos falando, sem problema, aquela coisa de uma expressão que você usa
eu vou para a sua casa às 6 horas, não vou poder às 4. No problem. Sem problema. Isso é o sentido que estamos falando. Joe? Aquelas lojas estão sempre abertas. Aquelas? So, nós temos singular this é este ou esta quando está dentro do meu alcance. Agora, fora do meu alcance é o quê? That. Não importa se estiver aqui ou nos Estados Unidos. Se estiver fora do meu alcance, é that. Okay? Agora, é quando é singular. Agora, quando nós temos... Eu não posso dizer this pens ou this markers. O que eu tenho que dizer é... these. Everybody, these. These. Good. So, daí é estes ou estas. Quando é dentro do meu alcance, é plural. Okay? Agora, tem dois fora do meu alcance. Não é that, porque não posso falar that markers, mas agora é those. Those com som de O e som de Z. Esse é som de I e som de Z. These e those. Those. E cuidado que você não fala those. Those tem dois sentidos. Tem those, daí isso parece does, mas é those, que é o plural de... como é que se diz? É viada? Que é a fêmea do viado? Como é que se chama? Hã? Sei lá. What is it? Costa. Essa aqui ela falou. Costa. Okay? Isso é those, seria plural dessas. Okay? Eu prefiro chamar de viadas. Okay? Daí those é quando você tira a soneca. Aquele não está dormindo profundamente, mas é só tirar a soneca, é those também. Então, essas são diferentes do que those. Those. Tem que colocar a língua para fora. Those. Presentes para quem? Oh. Tattletale. Aquelas lojas estão sempre abertas. Thank you. Aquelas lojas. Então, aquelas seria qual desses aqui? That é aquela. Aquelas. Aquelas, aqueles, aquelas, aqueles. Oops. Esta, este, estas, estes. Aquelas lojas. Como é que fica? Só those, stores, estão sempre, primeiro estão, are, verbo to be, certo? Não importa se é estão ou se é são, é are. Are sempre, always, abertas. Ao contrário. Closed e fechados. Open. Those stores are always open. Those stores are always open. Yeah. What is hours e ever? Hours? Ever. Hours e ever? Oh, always. Yeah. Tem sinônimos que tem always e forever. São sinônimos.
Actually, é uma palavra aqui. Até tem uma canção que fala, eu acho que fala always and forever, que é só um jeito chique de dizer a mesma coisa, always and forever. Mas forever é sempre. Não, ever, nós temos ever que quando nós falamos de present perfect, perguntando se você fez alguma coisa uma vez na sua vida. Have you ever been to Rio? Aí eu estou perguntando se você já uma vez na sua vida foi para o Rio. Pode ser quando você teve 5 anos ou semana passada, não importa. Só quero saber se você já foi. Se você conhece uma vez na sua vida. Have you ever eaten squid? O que é? O que significa? Have you ever eaten squid? Have you ever eaten squid? Você já comeu lula? Right? Mas a pergunta não é se você, quando você fez ou se você fez muito. Eu só quero saber se já uma vez na sua vida você comeu lula. Ok? Então, isso é a função de ever. Então, não tem nada a ver com forever. Forever. Yeah, so o que significa forever ou forever and ever? Tem mais tempo do que forever? Não, mas é para colocar mais ênfase. Parece meio doidinho, né? Para sempre, mais sempre, mais sempre. Ah, se é para sempre, para sempre. Ok. Presentes para quem? Vic? Você deixa? Laura, você deixa? Podemos... Ok. Presentes para quem? Presents for who? E o que nerd de inglês ia dizer? Presents for whom? Whom? Mas a maioria ia dizer who. Mas sempre tem aquele que não, tem que ser whom. Geralmente esse sou eu. Para as nossas crianças, Laura? For our children. Quantos filhos você tem, Elton? Começou bem com how. How much é incontável. Pode ser custar ou pode ser líquido, alguma coisa incontável. Qual é o outro? How much ou how many? Quantos filhos você tem? Não your. Do you have? Ainda precisa do verbo auxiliar. So, por que fica... Geralmente, do, como verbo auxiliar, fica no começo da frase. Quando nós estamos perguntando. Mas temos algumas regrinhas que são superior à regra do do na frente quando é verbo auxiliar. Primeiro, quem se lembra a regrinha de palavra de questão sempre vai primeiro, right? Na pergunta. Palavra de questão sempre vai primeiro. Então, isso é superior à regra de do como verbo auxiliar na frente, ou qualquer outro verbo auxiliar. Segunda coisa, se eu tirar how de much ou how de many, muda o significado de how much ou how many? É como... E much não tem como quantos, não faz sentido. Então, por que não faz sentido? A verdade é que essa palavra de questão não é só how, mas é how much ou how many. Então, não podemos tirar isso. Então, temos que ter how much ou how many juntos. Não podemos tirar. Então, essa é outra coisa. Agora, além disso, nós temos uma regrinha que diz... que a coisa
do que nós estamos falando aqui com how much or how many tem que vir imediatamente depois. Daí, depois de todas essas regrinhas que são superiores à regra do do, vai o do. Então, por isso que antes de do nós temos tantas coisas. How many children do you have? How much money do you have? O que acontece muito com meus alunos que não é certo é tentar tirar a coisa e colocar depois. How much do you have money? Não pode. How many do you have children? Também não pode. Tem que ser a coisa do que está falando depois de how much or how many. E é por isso que nós temos tanta coisa antes de do. Parece estranho, mas porque nós estamos acostumados. Do you understand? Do you want to eat? Mas por causa da palavra de questão, que nesse caso a palavra de questão são essas duas palavras juntas, a coisa tem que vir depois, daí. Yep. How? Como é que seria? Como você vai fazer isso? How are you going? Não tem nada, não tem do. How are you going to do? Tem o verbo to be. Não vai ter do com o verbo to be, right? How? É o do ou to? Não ouvi bem. Agora sim. Agora teve alguma coisa antes que foi o to ou do, não entendi qual que foi, mas tirou essa vez e foi perfeito. How are you going to do that or to do it? Dependendo da situação. Yep, exatamente. Very good. Ingrid, 3 meninos e uma menina. 3 meninos e uma menina. 3 boys and 1 girl. Good. Mudou e melhorou. Você falou meninas da árvore a primeira vez. Tree girls. Tree girls é diferente. É tipo lá do Avatar. São os Tree girls. Vocês sabiam que vão fazer mais 3 filmes nos próximos anos? Já estão em produção. Daí nós vamos falar de Tree girls e Tree boys. Ok. Joe, as suas crianças são pequenas? Estão, de novo. Are. Small. Ok, você falou, your children are small, certo? Daí seria afirmação. Como é que seria a pergunta? Suas crianças são pequenas? Aí você vai inverter. Verbo to be primeiro. Are your children Small, yeah. Are your children small? E se for friends, é bom suas crianças sendo seus amigos também. Isso também faz bem. Are eu ia falar friends. Are your children small? Não, já são grandes. No, vai ter que gritar, tem um ar-condicionado. No. Big. Mas estamos falando de quem? Das crianças. Já são. Quem? Estamos falando. They are already big, exatamente. Precisamos do are e com are precisamos do pronome. Good. Minhas crianças já são grandes. My children are already big. Very good. Elton, mas com licença, eu deveria ir para as lojas.
I should to go the stores. Que tipo de palavra é should? Que tipo de palavra? Não a tradução. Verbo auxiliar. Quando nós temos do, por exemplo... espera. Deixa eu explicar para o resto. Se eu perguntar, você entende? Eu falo, do you to understand? É só sim ou não. Se eu perguntar, você entende? Eu falo, do you to understand? Não, por quê? Não, eu preciso do to porque o auxiliar tira o to. Ok? Então, qualquer tempo que nós temos auxiliar, sendo deveria, poderia, ia, gostaria ou comeria ou qualquer coisa assim, nós vamos tirar agora aqui. I should go para as lojas. Go to. Preposição de movimento. To the stores. I should go to the stores. Ingrid. Se as lojas estão abertas, eu deveria comprar os presentes. If the stores are open, I should buy the presents. No caso, os presentes que já estávamos falando. Very good. If the stores are open, I should buy the presents. Sim, eu entendo, claro. Joe? Sim, eu entendo, claro. Yes, I understand. Sure. Yeah, pode ser sure ou of course. Yeah, good. Yes, I understand. Of course. Yes, I understand. Sure. O avião sai amanhã de manhã. Ops, desculpa. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Yes. Está dizendo, eu entendo, você não tem tempo. Você acabou de dizer que é afirmação. Aí vai colocar do na frente? You haven't time seria meio britânico. Como é que nós dizemos nos Estados Unidos? Você lembra o que eu falei? Norte-americanos estão apaixonados pelo don't. Se tiver um jeito sem don't e um jeito com don't, nós vamos quase sempre com um jeito com don't. Então, ao invés de you haven't time, seria you don't have time. Existe you haven't time nos Estados Unidos? Existe, mas é muito formal para nós. A pessoa ia, ok. Snob. Ok. Não tenho. No, I don't. Ainda contigo. O avião sai amanhã de manhã. The airplane. Okay, eu vou colocar o que eu entendi. The airplane leave tomorrow morning. É isso que falou? Não foi. Ou não deveria ser. The airplane live é o quê? Morar, viver. O avião volta a viver ou começa a viver amanhã? Como é que é partir ou deixar? Aos lados. Se lembra? A diferença no som. Esse é o primeiro som matador de brasileiros que estão aprendendo inglês. Porque não tem em português e é muito difícil. Então, primeiro, leave. É como se o som estivesse saindo aos lados da sua boca. Leave, everybody. Leave. Leave. Agora imagina com live. Live. So, o primeiro foi leave. Agora live. Imagina que o som está saindo de cima da sua cabeça. Live. Live, até eu tenho um aluno que live, faz assim, mas dá certo. Live, ok? E aqui vai ser sair, right? Falou leave. Quem pode ajudar com isso?
Estamos falando de quê? Sair, mas o que está saindo? Avião. Avião é we, avião sou eu, avião é you, it. Então, se é it, como é que é a conjugação do verbo no regular? Leaves. Leaves. The plane leaves tomorrow. Como é que seria, Elton, como é que seria? Ele mora em Palmas. Very good. He lives in Palmas. Eu moro em Palmas. I live in Palmas. Nós moramos em Palmas, Joe? Ok, we are living, nós estamos morando em Palmas, mas se quiser colocar mais permanente, we live in Palmas. Yep, ok? So, é por isso que eu digo, terceira pessoa singular é metida. Sempre vai ser diferente. The airplane leaves, he lives, e todos os outros vão ser live. I live, you live, we live, they live, you live. Joe foi agora. Vic. Eu não tenho um carro. I don't have a car. Em inglês precisa, mudou, sorry. I don't have a car. Eu não posso te levar. Levar? Take, Eu não posso. Como é que é poder? I can't take you. Very good. I can't take you. Você tem que ir de táxi. You have, ok. Você tem que ir. Não é pergunta. Não, ainda não é pergunta. Você trocou. Have you? Ok. On taxi, on car, quer dizer em cima do táxi. Você have to go by taxi. Em cima. So on foot, porque por alguma razão não quer dizer isso. Deveria. Como eu falei, acho que eu falei a semana passada. Isso me lembra quando minhas filhas estavam baixinhas e eu colocava elas em cima dos meus pés e andava assim, sabe, brincando. Isso parece on foot, mas na verdade on foot aqui nós dizemos para dizer a pé, on foot. Mas todo o resto, by taxi. Pode usar também take a taxi, que fora desse contexto parece que você está roubando, mas aqui pode ser ir de táxi. Ou go by taxi, também é by taxi, mas go by taxi também. E como é que se diz essa palavra, Ingrid? Taxi. Nós temos que caprichar o som de I. Por quê? Por que nós temos que caprichar o som de I no final de taxi? Porque senão fica imposto ou taxa, que é tax. Tax. So, você não quer ir de imposto, você quer ir de táxi mesmo. Mas eu tenho um carro. But I have a car. Very good. Nós tivemos que alugar um carro. Não, has é presente para terceira pessoa singular. Passado de have. We had to rent a car. Agora, I have to rent a car. He ou she ou it has to rent a car. Agora, o passado de todos é had. We had to rent a car. He had to rent a car. Não importa. Passado não tem aquela frescura de terceira pessoa singular mudando. Nós tínhamos que dirigir muito. Tivemos que, sei lá. We had to drive a lot. Excellent.
Então, não há problema. Então, não há problema. It's okay? Não, esse é um dos únicos que não pode ser. It's not a problem, é possível. Não é um problema, preciso do artigo. It's not a problem, or, já vou, porque estou gastando câmera. No problem, no problem. It's not a problem, or, no, it's okay. It's not a problem, or no problem. What? Yeah, there's not a problem. Seria menos usado, mas é possível. A que horas sai o avião? Ingrid? At what time? Ah. Yeah, good. Very good. Mudou para does, nós precisamos do verbo auxiliar, e sendo que é avião, que é it, vai ser does. Então, mesma coisa aqui. At what time? A que horas? Precisa antes, does. A que horas? Yo! Sorry, August. He's the question mark Nazi. Ok, Joe. Então tem, antes de Joe, nós temos what time does the plane leave? Como é que seria? A que hora sai o voo? Esse é avião, como é que seria voo? Flight 772 departing at gate 8A. Flight. Flight é voo. So, você pode dizer, at what time does the plane leave? Ou at what time does the flight leave? Porque o voo não vai sair sem o avião, nem vice-versa. É profundo isso. Se você precisar um segundo para deixar... Joe! Sai cedo. Falando do avião, do voo. Sai cedo. Boa pergunta. Não early. Se escreve como ear, mas é early. Agora, como é que seria sai cedo? Leave early. Mas estamos falando de quê? Avião é uma coisa. Early não. Early é adjetivo, não é verbo. Leaves. Mas ainda está faltando alguma coisa. It, right? Ou você precisa colocar the plane, the flight, the airplane, the pilot, sei lá, alguma coisa tem que ter aqui. Ou it. Ou he, se for pilot. It leaves early. It leaves early. Foi você agora? Vic. E de manhã as lojas não estão abertas. E de manhã as lojas não estão abertas. De manhã, não amanhã. Nope. Como é que se diz de manhã? I can't hear you. Nope. É amanhã, é the morning. De manhã. In the morning. In the morning. Se lembra? Parte do dia. Se você quiser ver o vídeo com parte do dia, vou colocar lá em cima na direita, que é as partes do dia, de manhã, in the morning, à tarde, in the afternoon, à noite, at night. In the morning, in the afternoon, at night. So, de manhã as lojas não estão abertas.
As lojas. Aham. Open. And in the morning the stores are not open. E de manhã as lojas não estão abertas. Good. Então, Laura, então eu tenho que comprar os presentes agora. Then I have to buy the gifts now. Chique. Hã? Ok, então se lembra que você pode usar... eu ia dizer que nos falamos sobre isso, mas foi a última aula que não deu certo a gravação. Mas quando nós temos então... Qual é a regra de então? Quantas palavras pode ser? Ou quais palavras? Then and so. Then é mais para o quê? Sequência. So é mais para o quê? Yes, very good. Causa e efeito. Mas, a outra coisa é que nós podemos usar then 85% do tempo. Se tiver dúvida, vai com then. So é quase só para causa e efeito. Agora, nesse caso, foi causa e efeito. Então, podia usar so sim. Mas se usar then, cai dentro da 85% do tempo, que pode ser também then. Então, não tem problema. O melhor provavelmente seria so, porque é causa e efeito. Mas se usar then, ninguém vai dizer, era para ser so. Ninguém vai nem vai reparar que você usou. Mas, muito bem, boa pergunta. Eu não sei o que comprar. I don't know what to buy. Fantastic. Você sabe o que comprar? Do you know what to buy? Fantastic. Acho que sim. I think so. We're doing so well. Camisetas. T-shirts. Nós adoramos t-shirts nesse método. Você pode comprá-las sem problemas. É assim? Você pode. Não. No, sorry, já errou. Can come too. S? I don't know. Oh, assim? Ah, tá. Okay. Without? Okay. Por que eu estou colocando it, he e she juntos aqui? Terceira pessoa singular. Singular. Como é que é o plural de it e he e she? E só. Só pronome de terceira pessoa plural. They. Não importa se é he ou she ou it, vai ser they. E a frase que vai ter que indicar se é eles sendo pessoas, elas sendo pessoas, ou elas ou eles sendo coisas. O contexto vai ter que indicar. Então, o que acontece? Existe its e its, mas o que significa essas duas palavras? O que significam? It is é com
com apóstrofo, que é contração, e foi adjetivo possessivo. Very good. Possessive adjective. E olha, isso é alguma coisa que eu não aprendi até a faculdade. E olha, eu era muito bom de inglês no colégio. Mas é alguma coisa que muitas pessoas, muitos norte-americanos não sabem a diferença. Mas nenhum desses aqui é plural. Existe sim, mas nunca existe para plural. Plural é they. Very good. Oh. Se lembra, nós falamos my husband and me, my husband and I. O verbo está aqui, depois vai ser object pronoun e não subject pronoun, porque o sujeito é aqui. A coisa fazendo a ação é o sujeito, o pronome de sujeito, que é you. Agora, quem está recebendo a ação são as coisas aqui, as camisetas. Então, sendo que elas estão recebendo e são depois do verbo, vai ser them. Agora, se fosse, por exemplo, eles podem comprá-las sem problemas. They can buy them without problems, or without a problem. Às vezes, quem? Ingrid? Elton, não, pode ser, pode vir. Às vezes, eu tenho mais tempo. Vamos viajar juntos? Sometimes I have more time. Good. Mas hoje não. Good, but not today. Not antes do que nega. Good. Joe, porque o avião sai amanhã. Because the airplane leaves tomorrow, yeah? Coisa, it leaves. The airplane leaves tomorrow. Sim, e vocês ainda não estão prontos. Começamos bem, and you? É negativa ou afirmativa? Vocês ainda não estão prontos. Negativa, onde vai yet, geralmente? Are not ou aren't? Pronto? Done é terminado. And you aren't ready. And you aren't ready yet. Se você pode usar done, se você quiser falar you aren't done packing yet. O que quer dizer packing? Fazendo as malas, arrumando as malas. Você não terminou de arrumar as malas. Se você colocar done, fazendo alguma coisa, daí você pode usar done. You aren't done preparing. Não estão não terminaram de se preparar. You aren't done. Que mais? Packing, getting ready, se arrumando.
Todas essas coisas você pode usar com done. Mas pronto em si é ready. Não. Ingrid, não. Hã? Daí, eu posso escolher quem vai. Ok, quem é? Is it you? It's you? Are you sure? Ok. Sorry. Nós ainda temos muito para fazer. Nós ainda temos muito para fazer. É negativa? Então tem yet, geralmente? Ok. Como é que é a outra? Se não, tem ainda, só que não é yet. Qual é a outra opção? Still. Nós ainda temos muito para fazer. O que é que nós voltamos? We still have to do a lot ou a lot to do. Qualquer um. Yep, we still have to do a lot or we still have a lot to do. Soa melhor a lot to do, mas eu sei que muitas pessoas usam os dois. Então, estamos saindo. Then we're leaving. Good. Não posso falar. I can't talk. I can't talk. I can't chat. Não posso ficar aqui batendo papo. I can't chat. I can't talk. Até depois de comprar o presente. Joe? Até depois de comprar o presente. Depois? Como é que foi? Não. Falou alguma coisa? Depois é... Grita então. After. Depois de comprar... o presente. The gift. Ok. Está certo assim? Tenho que ter certeza que a câmera vai ver. Temos uma regrinha que é diferente. Em português, se você falar até depois de comprar, right? Está certo, de comprar é infinitivo. Agora, em inglês, quando você tem o preposition, é seguido por gerúndio. Until after buying, nesse caso. Until after buying. After buying. Então é assim com todos. With, to, quando é preposição. For, after. Se você falar, esse bolo é para comer. Como seria? Esse bolo é para comer. This cake is for eating. Tem que ser for, preposição. Não pode ser for to eat. Tem que ser for eating.
Eu tenho que fazer logo. É Ingrid, eu acho? Não. Vic. É só levanta a mão quando é sua vez, eu não vou lembrar. Eu tenho que fazer logo. I have to do soon. Fazer o quê? I have to do it soon. Do, verbo medroso, quando é fazer. I have to do it soon. Antes de ficar, what? Question? Antes de ficar ocupada e esquecer. Ocupada? Alguém sabe? Ok, se escreve como se fosse busy, mas é uma das palavras, essa e essa palavra aqui, são duas das palavras mais esquisitas. E, busy, business. Não é a ou u, na verdade é e. Busy, business. Primeiro sou um matador de brasileiros que estão aprendendo inglês. De novo, e. Busy, business. Que? Busy, ocupado, ocupada. Business quer dizer negócios. Yeah, todo mundo acha, porque não faz sentido, mas é busy, business. Antes de eu ficar ocupada e esquecer. Esqueceu? Antes de ficar ocupada. Yeah, mas vamos primeiro com a parte que acabamos de... Busy, staying, ok, so, qual é o problema aqui? Não tem to, se for gerúndio, não pode ser infinitivo. Before, também, você só pode ficar alguma coisa se você já está uma coisa. Eu só posso ficar feliz em inglês se eu já estou feliz. Quer dizer que você fica, não que você vai tornar-se. Então, não pode ser stay busy. Stay busy seria que você já está ocupada e você continua ocupada. Ok? Agora, before, getting... É um dos casos onde nós usamos get, como você estava falando. Before getting busy and o quê? And forget? Isso também. And, porque estamos falando de before. Então, and também está relacionado a before. O que acontece quando está relacionado com preposição? Before getting busy and forgetting. Agora, o que August gosta? August gosta do atalho que nós temos, que você pode fazer para pular essa coisa de gerúndio. August, como você gosta? Before I get, daí o que aconteceu? Não é. Ele conjugou o verbo ao invés de colocar before e diretamente o gerúndio. Então, quando você conjuga, você pode pular essa regra.
Before I get busy and forget. Ou pode colocar and I forget. Então, esse é o atalho que August mais gosta. Tá? Você pode entender por quê. Porque não tem que se preocupar com esse forgetting, getting, going, being, speaking, eating. Aí você pode conjugar com qualquer coisa. Before he gets busy and forgets. Before we get busy and forget. Before they get busy and all the rest. Poderia ficar também before I am busy. Está. Yep. Yeah. Before I'm busy and forget. Yeah. But get is good because outra coisa, nós estamos apaixonados por don't e também estamos apaixonados por get e take. Então, se tiver um jeito de falar com get, a maioria do tempo nós vamos falar. Sempre que tiver o get antes de algum adjetivo, fica explicar para aquilo. Yeah. Yeah, to get happy, to get happy, get sad, get going, começar a ir, get going. We got to get going. Let's get going. Yeah, como nós falamos, e aí lá atrás foi to get there, chegar lá. Yeah. Eu vou fazer um vídeo, eu estava pensando, como Elton tinha falado antes, tem que fazer uma aula só com get, tem que fazer um curso quase só com get. Eu vou fazer um vídeo ou uma série de vídeos com get. Quê? Eu falo série de vídeos? Então eu tenho que mandá-lo agora. Then mandar? Anybody? To send. Yeah? Também, enviar. I have to send it. I have to send it now. I have to send it now. É muito importante. Agora tem duas vezes que mudou. It's very important. Good. Ok, vamos mudar um pouquinho. Como é que se diz viajar? Travel? Eu quero viajar. I want to travel. Joe, como é que se diz fazer uma viagem? Ou viagem? Vamos só com viagem primeiro. Que viagem? Não, travel é viajar. Viagem, trip, good. Travel, viajar, trip, viagem. Isso também é meio difícil. Levou algumas vezes para eu lembrar qual que era J e qual que era G. Ok, so travel, viajar, trip, viagem. O que significa to trip? É viajar? É a mesma coisa de viajar? Não? Não? Ingrid? To trip? August knows. Viu? O que ele fez? Tropeçou. To trip é tropeçar. Eu não imagino quantas pessoas já falaram para norte-americanos que eles tropeçaram até Nova York. I tripped to New York. Right? Eu tropecei até Nova York. Por quê? Porque é diferente o verbo viajar, o substantivo viagem, e isso tem nada a ver. To trip não tem nada a ver. Então, se eu falo tem fazer uma viagem, é só vai have trip. Nope. I have trip. Eu tenho viagem. I have a trip. Eu tenho uma viagem.
I have to go on a trip. Que é a próxima coisa. É que nós usamos to take a trip. De nossos amigos de múltipla personalidade, take e get. To take a trip. To go on a trip. São os mais usados para fazer uma viagem. Não usamos to do a trip. Talvez se você usar LSD, aquele droga que você fica... aí seria to do a trip. Mas acho que eles usam mais to trip mesmo. Então, que seria tropeçar. Então, se você pensar, você está tropeçando na sua vida, então faz sentido. Não tem to make a trip também. To make a trip seria tipo planejar. Vamos fazer uma viagem, vamos planejar. Mesma coisa, homework, fazer tarefa de casa. To make homework, a única pessoa que faz tarefa de casa de make é professor, que vai fazer. You do homework. Vocês preenchem, fazem assim. To take a trip, to go on a trip. Eu quero fazer uma viagem, Joe? Não, Ingrid? Não, Joe. To fazer uma viagem, to take a trip, ou to go on a trip. Mais uma vez? I want to take a trip. Eu quero ir de avião. Lara? I want to go by airplane. Quero sair um pouco mais cedo. Good. I want to leave. Early, right? Ok, so até agora nós falamos de dois jeitos. Tem quando nós temos later, bigger, smaller, temos uma sílaba. Agora, quando tem 3 sílabas ou mais, nós falamos de more expensive, more beautiful, more delicious, 3 que podem ser. Agora, quando nós temos 2 sílabas com LY ou com Y, o que nós fazemos é nós tiramos o Y e acrescentamos IER. Então é como se nós colocássemos como nós fazemos com palavras de uma sílaba, só que nós estamos tirando o E para fazer earlier. Everybody, earlier. Elton, como é que seria para dizer Lara é mais louca do que Vic? It's? Está chamando ela de coisa? Se tiver Y, crazy fica... Ups, vou ter que fazer aqui. Se tiver Y como crazy ou early, crazy fica... Vamos tirar o Y e colocar IER. Então, Lara is... Não é more crazier. Earlier, o que nós estamos fazendo? É a mesma coisa, quando você fala é mais tarde, você não fala more later, right? O later já está tomando conta de more. Então, Lara is crazier. Você lembra a comparação? Que na comparação quase than, não them, than. Lara is crazier than que na comparação é than. Okay, that's all we have
for the presentation lesson 41. If you would like to see more video classes like this that we record in the churches, or if you would like to see video aulas that I do on the computer and put on the channel also, or if you would like to ask me your questions on a live stream, this is the place to do it. Don't forget to subscribe down below. Also, like this video, share it with your friends, and we will see you the next time. Also, don't forget, right now I'm going to show August being presented with a birthday cake and him being all embarrassed. So make sure you check it out. It's going to be fun. Thanks.